Olá, o meu nome é Joana Corrado dos Santos, sou fisioterapeuta e hoje gostava de partilhar convosco algumas inspirações que, como fisioterapeuta, encontro cada vez que pesquiso sobre o maravilhoso mundo do remédio natural da atividade física. New Start. Começar de novo. Nutrição saudável. Exercício físico. Water, água. Sol. Temperança. Ar. Rest, descanso, sono. Trust. Confiança. A terapeuta Joana Santos tem mais de 12 anos de experiência e trabalha na sua própria clínica em Lisboa. Vamos ouvir com atenção os conselhos que tem para nos dar. Sabemos que hoje em dia o nosso estilo de vida é sedentário. Passamos mais horas sentados do que a movimentar o nosso corpo. Mas o nosso corpo foi desenhado para se mexer, como está escrito em Gênesis 1:27. Dentro de nós temos mais de 360 articulações e 700 músculos capacitados para realizar movimentos fluidos. E esta inatividade é responsável por 9% de morte prematura em todo o mundo. E, claro, aumenta significativamente a probabilidade de termos doenças cardiovasculares e determinados tipos de cancro. Sabem, na minha experiência de 12 anos como fisioterapeuta, eu tenho apercebido que uma boa recuperação poderá estar condicionada por alguns fatores e não só pelo bom profissional que a dirige. Ou seja, a lesão em si, as técnicas e skills do profissional, a motivação e interação do utente, mas também a condição em que essa pessoa nos chega para ser reabilitado. Lesões todos podemos sofrer, mas a forma como o nosso corpo e mente as encara é que faz toda a diferença. Eu acredito vivamente nisso, eu vivo isso. Será que um corpo são que sofre uma agressão poderá ter mais potencial para uma recuperação melhor? Bem, hoje vou apresentar-vos apenas duas vertentes que me têm sido muito úteis como fisioterapeuta ao recomendar a atividade física aos meus utentes. Para além de utilizar na minha prática muitos exercícios terapêuticos para a reabilitação, seja ela pós-traumática, uma situação aguda ou uma situação crónica, eu tenho-me apercebido de que uma mudança nas rotinas do dia-a-dia dos nossos utentes, de quem nos procura, fazem muita diferença no bem-estar deles próprios. Bem, acho que é muito importante, primeiramente, responder a duas perguntas básicas, já que estamos a falar de atividade física. Qual é que é a diferença entre a atividade física, exercício físico e desporto? E uma segunda pergunta é: quais é que são os níveis recomendados de atividade física para os adultos? Bem, a Organização Mundial de Saúde responde a estas duas questões de uma forma muito clara. O termo mais abrangente, atividade física, contempla qualquer movimento realizado pela musculatura esquelética do nosso corpo, ou seja, os principais músculos, que resulta em algum dispêndio energético acima dos valores de repouso. Por outro lado, exercício físico já compreende toda a prática consciente de atividade física, realizada com um objetivo específico, como, por exemplo, melhorar a saúde ou reduzir o peso, enfim, uma série de outras coisas. E normalmente está bem delineada no tempo, poderá ter ou não alguma prescrição, enfim, é uma prática planeada. Existe exercício físico leve, moderado ou intenso. Há também modalidades de exercício aeróbico e anaeróbico e dentro delas incorporamos o fortalecimento, o alongamento, a mobilização. Por outro lado,
O termo desporto já se associa ao jogo, à competição. No fundo, corresponde a um sistema organizado de movimentos e técnicas corporais que são executados num contexto de atividades regulamentadas. Bem, e agora vamos pensar quais são então os níveis que a Organização Mundial de Saúde recomenda de atividade física para os adultos. Eles são muito práticos. Recomenda-se que os adultos acumulem mais ou menos, ou pelo menos, 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada. Para aqueles que gostam de atividades mais vigorosas, ou uma combinação equivalente, 75 minutos é suficiente. Pelo menos. Claro que adicionalmente deve-se praticar atividades que contribuam para melhorar ou manter a força, resistência musculares, pelo menos 2 vezes por semana. Bem, esclarecidos então estes 2 conceitos base, vamos explorar estas 2 vertentes que queria partilhar convosco hoje: imunidade e dor. Vamos começar pela imunidade. Tem-se estudado largamente os efeitos da atividade física sobre a imunidade. Por exemplo, Richard Simpson et al., num artigo que ele publicou em 2015, relembra-nos que o exercício tem um efeito profundo no funcionamento normal do sistema imunológico. É geralmente aceito que períodos prolongados de treino físico intensivo podem diminuir a imunidade, enquanto exercícios regulares de intensidade moderada já são mais benéficos. Existem então uma série de reações que permitem um aumento hemodinâmico do nosso sistema, como por exemplo uma libertação de glicocorticoides e catecolaminas, que são componentes orgânicos que não são muito conhecidos por este nome, mas se pensarmos em adrenalina, dopamina, entre outros, já conseguimos associar-nos e familiarizar-nos um pouco mais. Ou seja, existe todo um mecanismo em funcionamento cada vez que nos decidimos a mexer. De facto, o exercício é uma intervenção comportamental poderosíssima, que tem o potencial de melhorar os resultados imunológicos e de saúde em todas as faixas etárias. Atenção, com especial interesse em pessoas com imunidade baixa, como por exemplo idosos, obesos, pacientes que vivem com cancro ou infecções virais. Bem, sabemos que alguns estudos indicam que quando começamos a exercitar, logo na primeira sessão, quando vimos de um estado de repouso, ou seja, de uma situação sedentária, o nosso sistema imunológico dá-se uma boa aceleradela. Mas no período de repouso, logo após o exercício, até às 72 horas, há uma depressão do nosso sistema imunitário. Quando nós passamos de um extremo de sedentarismo para um programa super estruturado, intenso, é possível que ao final de alguns dias a treinar intensivamente não nos sintamos assim tão bem, tão fortes. É uma reação esperada e muitas vezes até leva ao desânimo da prática regular de atividade física. Contudo, quando nós sabemos disto, podemos programar melhor algo mais progressivo, equilibrado, com intervalos iniciais entre os treinos um pouco maiores. Eu vou dar-vos um exemplo muito real. Sabem que durante a pandemia houve inúmeras iniciativas de realizar exercício físico, o que foi ótimo. Eu própria participei e incentivei a que fosse participativo por os meus utentes. Mas o nosso corpo é tão perfeito que também precisa ser gerido de uma forma perfeita, com moderação. Destes treinos intensivos, em que se deslocou o foco de um dia sedentário para uma intensidade de exercício elevada, ocorreram situações de lesão e até de alguma depressão do sistema imunitário, o que não é nada favorável nesta altura. É determinante mexer-nos. Temos é que ser moderados e responsáveis, conscientes da atividade física que vamos praticar. Sabem que eu recebi pacientes no final do confinamento que se mexeram de uma forma desmesurada e outros que deixaram de todo de se mexer, de fazer atividades básicas por causa do confinamento. Nós devemos agir com consciência e moderação. Daí, falar-vos da importância agora da gestão da dor e da atividade física. Ou seja, primeiro falei da parte imunológica, que parece-me ser determinante para hoje em dia, e passo a um próximo tema, a dor, tão importante para mim como fisioterapeuta. Sabem que desta pandemia surgiu uma série de lesões e existem várias abordagens para a reabilitação de uma lombalgia, por exemplo, sem antecedentes ou sem uma lesão estrutural.
mas uma das mais estudadas e eficazes abordagens poder-se-á dizer que é a prática terapêutica de mobilidade, de força, de exercício físico. Há ainda muito para estudar nesse campo. Existe evidência de que a atividade física reduz a intensidade da dor, que melhora a função física, tem um efeito variável na função psicológica e na qualidade de vida. Porém, estes resultados não são encontrados em todos os estudos de revisões sistemáticas que se fazem hoje em dia. Contudo, é algo que nós devemos ter muita atenção, porque nós sabemos que existe uma série de mecanismos que se despoletam pela atividade física e que vão ter um impacto na dor. Devemos ter muita atenção. Sabem porque é que eu, como fisioterapeuta, defendo tanto a prática física? Vou-vos dar aqui algumas informações quantitativas. Um exemplo é um estudo de Nóbrega et al. De 1999, que nos diz que o sistema neuromuscular do homem alcança a sua maturação plena entre os 20 e os 30 anos. Entre a terceira e a quarta décadas da vida, a força máxima permanece estável ou com reduções pouco significativas, mas é em torno dos 60 anos que é observada uma redução da força máxima muscular entre os 30% e os 40%, o que corresponde a uma perda de força de cerca de 6% por década dos 35 aos 50 anos de idade. E a partir daí, 10% por década. Um outro estudo de 2001 de Osmond afirma que, embora uma perda de massa muscular ou atrofia muscular pareça ocorrer com a idade, estas alterações também são decorrentes da inatividade física. Ainda, o outro autor, de 1996, Leite afirma que a atrofia muscular devido à idade tem início no jovem adulto, ou seja, em torno dos 30 anos. Então, o indivíduo que não é treinado perde cerca de 10% da sua massa muscular até aos 50 anos. Este substrato treinado dá-me muito mais ferramentas para eu conseguir trabalhar um paciente que me aparece com alguma lesão. Pensem bem, eu como fisioterapeuta recebo alguém que tem um corpo treinado, um substrato treinado. É completamente diferente de alguém que me surge com um corpo sedentário, pouco móvel e, inevitavelmente, com menos vitalidade. É muito interessante pensarmos nestas duas vertentes de como é que o exercício interfere com a imunidade e com a dor. E, acima de tudo, interfere com a prevenção da dor ou ainda a melhoria de uma possível lesão que venha aí. Escolham algo que gostem de exercitar. Acreditem que eu tenho visto mudanças de vida só pela integração desta atitude natural na rotina dos meus doentes. Por que é que não a integra também?